O simples bater de asas de uma borboleta no Brasil poderia, teoricamente, desencadear um tornado no Texas. Isso pode soar como exagero ou até uma piada, mas, na realidade, tem um fundo científico fascinante. O mundo opera em duas formas fundamentais que moldam a realidade: o modo probabilístico e o modo determinístico. No modo probabilístico, a existência se desenrola com um elemento essencial de acaso. Pequenos eventos, como o movimento das asas de uma borboleta, podem desencadear reações imprevisíveis, levando a grandes consequências. Por outro lado, o modo determinístico sugere um universo governado por regras fixas e previsíveis, onde causa e efeito estão intimamente ligados. Se tivéssemos conhecimento preciso de todas as condições iniciais, poderíamos, teoricamente, prever o futuro com total exatidão. Mas como esses dois modos coexistem? Será que um evento tão trivial como o voo de uma borboleta realmente pode influenciar fenômenos de grande escala? E até que ponto o acaso governa nosso mundo? A resposta para essas questões pode parecer filosófica, mas é justamente o que a teoria do caos busca entender. Ela nos ajuda a enxergar conexões surpreendentes entre sistemas aparentemente desordenados e aqueles que seguem padrões rigorosos. Para ilustrar isso, imagine um experimento simples, conhecido como jogo do caos. Pegue uma folha de papel, um lápis e um dado. Desenhe 3 pontos formando um triângulo e marque um ponto qualquer dentro dessa área. Agora jogue o dado. Se sair 1 ou 2, marque um novo ponto entre o ponto inicial e o vértice A. Se for 3 ou 4, marque um ponto entre o ponto inicial e o vértice B. Se for 5 ou 6, marque um ponto entre o vértice A e o vértice 6. Marque um ponto entre o ponto inicial e o vértice C. Repita esse processo diversas vezes, sempre conectando o último ponto marcado ao próximo vértice determinado pelo dado. À primeira vista, os pontos parecem espalhados aleatoriamente, sem qualquer lógica. Mas continue jogando e algo inesperado acontece. Surge um padrão geométrico chamado Triângulo de Sierpinski, uma figura fractal com simetria perfeita. O acaso gerando ordem. Um jogo que deveria ser caótico acaba revelando uma estrutura precisa, um conceito essencial dentro da teoria do caos. Agora, imagine outro exemplo. Escolha um número aleatório e multiplique-o por 10, descartando o número inteiro antes do ponto decimal a cada iteração. No começo, o padrão parece previsível, mas conforme repetimos o processo, os resultados se tornam cada vez mais imprevisíveis. Isso acontece porque, a cada etapa, perdemos pequenas quantidades de informação e, com o tempo, essa perda torna impossível prever o número futuro com precisão absoluta. Isso nos leva a um ponto crucial da teoria do caos. Sistemas determinísticos podem, sim, tornar-se imprevisíveis. Mesmo quando seguimos regras exatas, pequenas variações nas condições iniciais podem levar a resultados completamente diferentes. Esse fenômeno é conhecido como sensibilidade às condições iniciais, o famoso efeito borboleta. Ou seja, o universo pode parecer caótico e aleatório, mas muitas vezes há padrões ocultos esperando para serem descobertos. E talvez, no fim das contas, a realidade seja uma dança sutil entre a ordem e o caos. A teoria do caos nos mostra que, por mais que tentemos prever o futuro, sempre há um fator imprevisível que pode alterar tudo. Pequenas mudanças nas condições iniciais podem gerar impactos imensos e inesperados. Isso significa que, mesmo que um sistema seja determinista, ou seja, baseado em causa e efeito, ele ainda pode ser imprevisível a longo prazo. Mas o que isso realmente significa para nós? Imagine que você decide pegar um caminho diferente para o trabalho e, por causa disso, encontra alguém que muda sua vida completamente. Pequenas decisões e eventos cotidianos, aparentemente sem importância, podem desencadear grandes transformações. A teoria do caos nos ensina que tudo está interligado e que qualquer coisa que cresça, se transforme ou evolua faz parte de um sistema dinâmico. A vida amorosa, as amizades, a economia mundial, o clima, todos esses são exemplos de sistemas que não seguem
seguem uma linha reta previsível, mas sim um caminho cheio de surpresas e reviravoltas. O conceito desafia a visão tradicional da ciência, que por muito tempo acreditou que, com dados suficientes, seria possível prever qualquer coisa. Mas a verdade é que sempre haverá um nível de incerteza, principalmente quando os sistemas interagem uns com os outros e são influenciados por fatores externos aparentemente insignificantes. Isso explica porque algo tão simples como um castelo de cartas pode desmoronar de repente, ou porque um pêndulo duplo nunca se move exatamente da mesma forma duas vezes. O caos pode parecer aleatório à primeira vista, mas há padrões ocultos dentro dele. Esses padrões são chamados de atratores, e um dos mais fascinantes é o chamado atrator estranho, encontrado em sistemas não lineares. Ele mostra que, embora um sistema possa parecer caótico no curto prazo, no longo prazo ele segue certas regras e padrões previsíveis. Isso é visível na natureza, em fenômenos como o crescimento das plantas, a formação das nuvens ou até no voo coordenado de bandos de pássaros. Mesmo no caos, há uma estrutura oculta. E é aqui que entra a geometria fractal. A ideia de que padrões se repetem em diferentes escalas, como vemos em flocos de neve, galhos de árvores e cadeias de montanhas, nos mostra que a natureza segue um tipo de ordem matemática que antes era considerada caótica. O matemático Benoit Mandelbrot foi pioneiro nessa descoberta, mostrando que formas complexas podem ser descritas por equações simples, repetidas infinitamente. Essa repetição cria imagens que são autossemelhantes em diferentes níveis de ampliação, algo que pode ser observado desde a menor folha de uma samambaia até o formato das galáxias no universo. Mas a verdadeira diferença entre um sistema caótico e algo meramente aleatório está na repetição. Um sistema caótico nunca retorna exatamente ao mesmo ponto, enquanto algo aleatório pode repetir padrões sem seguir uma lógica interna. Um exemplo claro disso é um aquário com 5 peixes nadando. A posição de cada peixe nunca será exatamente a mesma em 2 momentos diferentes, tornando o sistema caótico. Já rolar 5 dados pode gerar a mesma combinação várias vezes, pois esse processo é realmente aleatório. Essa sensibilidade às pequenas mudanças é o que ficou conhecido como o efeito borboleta. A ideia de que o bater de asas de uma borboleta pode, no longo prazo, influenciar a formação de um furacão. Isso acontece porque sistemas dinâmicos são extremamente sensíveis às suas condições iniciais. Pequenas variações podem crescer exponencialmente até causar impactos gigantescos. Imagine um monte de areia sendo formado. A cada grão adicionado, nada parece mudar, mas, eventualmente, um único grão causará um deslizamento que reorganiza toda a estrutura. Assim é o caos. À primeira vista imprevisível, mas sempre dentro de um padrão subjacente que pode ser compreendido se olharmos de perto o suficiente. Os estudiosos das transições e do caos identificaram padrões surpreendentes na forma como a matéria evolui. Em certos estados, sistemas aparentemente estáveis podem, de repente, bifurcar-se em novas configurações mais propensas a mudanças. Curiosamente, aqueles que operam à beira do caos tendem a ser os mais receptivos a essas transições. O universo, em sua essência, é regido pela mecânica quântica, um campo repleto de incertezas e comportamentos imprevisíveis. Se pegarmos um elétron, por exemplo, podemos querer saber onde ele está ou qual a sua velocidade e direção. No mundo cotidiano, essas seriam perguntas simples, com respostas claras. Mas, no domínio quântico, as coisas não funcionam assim. A mecânica quântica revela um fenômeno estranho. Quanto mais precisamente tentamos determinar a posição de um elétron, menos sabemos sobre sua velocidade e vice-versa. Esse é o famoso princípio da incerteza de Heisenberg. Imagine que você deseja prever exatamente onde um elétron estará em um instante futuro. O problema é que, para fazer isso, precisaríamos conhecer simultaneamente sua posição e seu momento com precisão absoluta, o que é impossível devido às limitações quânticas. Assim, só podemos calcular uma gama de probabilidades para onde ele pode estar. A única maneira de obter uma resposta definitiva seria realizar uma nova medição no momento
desejado, mas ao fazer isso, alteramos a própria natureza do sistema. Apesar dessa imprevisibilidade no mundo subatômico, a física clássica, baseada nas leis de Newton, ainda é amplamente aplicável ao nosso cotidiano. Diferente do comportamento errático das partículas quânticas, a física newtoniana é determinista. Segundo suas leis, se conhecermos as condições iniciais de um objeto, como sua posição e velocidade, podemos prever exatamente onde ele estará no futuro. A famosa equação de Newton, força-massa por aceleração, nos permite calcular com precisão o movimento de qualquer corpo em um sistema ideal. No entanto, mesmo dentro da física newtoniana, existem limitações para a previsibilidade de sistemas complexos. Isso se tornou evidente no início do século XIX, quando o matemático Pierre-Simon Laplace imaginou um universo perfeitamente determinista. Ele acreditava que, se tivéssemos informações completas sobre todas as partículas do universo em um dado instante, poderíamos prever o futuro com absoluta precisão. Mas essa visão logo se mostrou excessivamente otimista. Na década de 1960, o meteorologista Edward Lorenz, do MIT, desafiou essa ideia ao tentar melhorar a previsão do tempo usando um dos primeiros computadores de grande porte. Ele descobriu que pequenas variações nas condições iniciais de um sistema poderiam levar a mudanças drásticas nos resultados finais, um fenômeno que ficou conhecido como efeito borboleta. Esse conceito revelou que, mesmo em sistemas determinísticos, a previsibilidade tem limites práticos. O caos, portanto, não é apenas uma questão de falta de informação, mas uma característica inerente a sistemas complexos. Essas descobertas redefiniram nossa compreensão da previsibilidade e do determinismo, mostrando que, tanto no mundo quântico quanto no clássico, há forças que desafiam nossa capacidade de controle absoluto sobre o futuro. Imagine um cientista diante de um supercomputador, tentando prever o clima com precisão absoluta. Edward Lorenz, um meteorologista visionário, inseriu um conjunto de equações e rodou o programa para projetar o tempo no futuro. Mas, ao repetir a simulação, algo inesperado aconteceu. Os resultados foram completamente diferentes. O que deveria ser uma repetição exata se transformou em um cenário caótico e imprevisível. A chave para esse mistério estava em um detalhe quase insignificante. Durante a segunda execução, Lorenz usou valores ligeiramente arredondados, uma diferença tão pequena que poderia ser menor do que a espessura de um fio de cabelo. No entanto, essa mínima variação desencadeou mudanças drásticas na simulação. Esse fenômeno ficou conhecido como o efeito borboleta. Pequenas alterações nas condições iniciais podem resultar em consequências gigantescas ao longo do tempo. E, mais importante, revelou que mesmo em sistemas que parecem ordenados, o caos pode emergir a partir de variações minúsculas. Isso tem implicações profundas. Se não podemos medir com precisão absoluta todas as variáveis iniciais de um sistema complexo, também não podemos prever seu destino com certeza. Pequenos erros, pequenas imprecisões se multiplicam exponencialmente, tornando qualquer previsão inútil depois de um certo tempo. É por isso que previsões meteorológicas para 1 ou 2 dias costumam ser confiáveis, mas para semanas ou meses se tornam pura especulação. O caos está em toda parte. Enquanto a ciência tradicional lida com fenômenos previsíveis, como a gravidade ou as reações químicas, a teoria do caos se aprofunda em sistemas não lineares, aqueles que desafiam qualquer tentativa de controle absoluto. O mercado de ações, as oscilações da economia, os padrões climáticos, os ciclos da mente humana, todos eles exibem esse comportamento imprevisível. A matemática fractal ajuda a descrever essa complexidade infinita, mostrando como padrões caóticos se repetem em escalas diferentes. Montanhas, nuvens, rios, galhos de árvores e até mesmo o sistema nervoso possuem propriedades fractais
fractais, refletindo a intrincada ordem oculta no aparente caos. Compreender essa dinâmica nos dá uma nova perspectiva. Por exemplo, um piloto de balão de ar quente pode navegar usando as correntes de vento ao invés de tentar lutar contra elas. Da mesma forma, sociedades que entendem a interconexão de seus sistemas econômicos e ecológicos podem tomar decisões mais sustentáveis, evitando consequências inesperadas. O caos, longe de ser um obstáculo, pode se tornar um guia para a adaptação e o equilíbrio. Isso também se aplica às nossas vidas. Pequenas decisões, encontros casuais, palavras ditas no momento certo, tudo isso pode criar ondas que moldam o futuro de maneiras que jamais poderíamos antecipar. O caos nos ensina que tentar controlar tudo é uma ilusão. Em vez disso, podemos aprender a navegar as correntes imprevisíveis da vida, aceitando a incerteza como parte da jornada. A teoria do caos nos lembra que, mesmo quando tudo parece aleatório, há padrões esperando para serem descobertos. Sob a superfície do aparente descontrole, existe uma lógica oculta. E talvez, ao entender essa lógica, possamos não apenas compreender melhor o universo, mas também encontrar um novo propósito dentro dele.